eu continuo fazendo L fortemente, porém, é muito bom estar num governo onde a gente pode criticar, pode apontar erros sem medo, né, gente? E é isso que é assim que tem que ser. Inclusive, eu fiz uma threadzinha explicando, gente, sobre, assim, ó, nos últimos anos, né? Pra quem não sabe, eu tô trabalhando na produção de um artigo que eu vou publicar até o final do ano para falar sobre como jogos eletrônicos podem ser um bom dispositivo de produção de saúde mental para as pessoas. Então, tem sido, gente, minha rotina ler artigos, estudar, ler revistas acadêmicas sobre o assunto. A psicologia já tem utilizado jogos eletrônicos para produzir saúde mental. Então, muita coisa vem sendo feita. Obviamente, a gente luta contra um senso comum, que é acreditar que jogos tornam pessoas violentas. E, gente, eu posso afirmar, assim, com a maior tranquilidade da minha vida, que jogos não fazem as pessoas violentas. Comunidades fazem, fóruns fazem, ambiente hostil faz, pais, familiares que são totalmente irresponsáveis faz, falta de amigos, solidão, transtornos psicológicos, discursos, capitalismo. Gente, mas jogos, o jogo em si, ele não vai fazer uma pessoa cometer um atentado terrorista, um atentado, enfim, um atentado. Não vai. Não vai. É muito mais complexo que isso, gente. É uma série de fatores. Pessoas que acabam por fazer isso passam por uma série de fatores. Geralmente ambiente hostil. E o que eu falo ambiente hostil? O ambiente onde a pessoa foi criada. A falta de atenção por parte dos pais. Ah, mas tem jogos violentíssimos. Tem, só que eles têm classificação de idade, gente. É algo muito importante, a gente tem que falar sobre isso. É que nem filme, é que nem qualquer tipo de mídia que tem por aí. Você não vai botar uma criança de 4 anos para ver Record, o jornal sensacionalista da Record. Existe classificação de idade para tudo. E um jogo que é super agressivo não é para uma criança estar jogando. Se a criança está jogando, é falta de supervisão dos cuidadores. Então, com quem que a gente tem que reclamar? Com os cuidadores. Então, é muito perigoso, gente. Eu sinto que partiu muito de uma ignorância por parte dele de comentar isso, porque ele se apoiou em senso comum, e eu acho que ele quis dar uma resposta para o que vem acontecendo dos atentados, só que foi uma resposta extremamente irresponsável e rasa, justamente porque é simples você dar uma resposta, você resolve a situação por enquanto, e é perigoso isso, porque não era para dar uma resposta, principalmente não uma resposta rasa, sem ter apoio de profissionais da área, sabe, gente? Então é muito complicado, por quê? Porque ele deu uma resposta, as pessoas vão pegar como essa a resposta ou não, vão falar que é outra coisa, e não são os jogos que estão ocasionando isso, gente. A gente viu um vídeo de Normose, do Normose, agora essa semana, falando sobre a ascensão de incels e red pills, grupos de pessoas nazistas, fascistas, de incels, de red pills. O Red Pill tá crescendo agora, né? Um novo movimento. Mas desses movimentos, eles usam o ódio e a vulnerabilidade de jovens para cooptar eles. E nesses lugares, eles proporcionam discursos ideológicos nazistas, uh, misóginos, de segregação, enfim, discursos que vão motivar esses jovens, pré-adolescentes, adolescentes, até adultos, a passar a ter um funcionamento totalmente raivoso contra uma sociedade específica, muitas vezes, né? Então, eles acabam cooptando as pessoas através das vulnerabilidades. E quais são as vulnerabilidades? É o que eu falei, gente. Primeira coisa, solidão, ambiente hostil, falta de apoio familiar, falta de apoio psicológico nas escolas, que era para ter um psicólogo em cada escola, falta de, enfim, atenção por um todo, entendeu, gente? É muito mais complexo. Não existe uma resposta clara. Não, tal pessoa fez por causa disso. Não existe. É uma série de fatores. E os jogos não têm culpa nisso. Comunidades escrotas que estão aí no mundo dos games, sim. Eu não vou falar que os jogos não estão no meio desses grupos de pessoas escrotas, porque sim, gente. Muitas vezes eles cooptam jovens nas comunidades gamers. Mas não é o jogo, vocês conseguem perceber? É o pertencer a uma comunidade que influencia, não o jogo, não é o jogo. O jogo é somente o meio ali onde eles acharam.
Assim como pode ser o Twitter, assim como pode ser o Discord, assim como pode ser o Facebook, assim como pode ser o Instagram, assim como pode ser, sei lá, gente, no meio da rua. Enfim, que é muito importante a gente rebater esse tipo de coisa, a gente tem que comentar os erros também. E é isso. Ele tem aqui a pauta aberta para ele estudar. Inclusive, eu vi que ele vai conversar com a Nive. Eu acho que ele vai conversar com alguns criadores de conteúdo para talvez ouvir uma segunda, uma terceira opinião. Espero que ele faça isso. E é isso. Tem que melhorar nesse sentido. Tem que ouvir a opinião de quem entende, inclusive chamar psicólogos. Porque, ok, ele vai entender só que existem jogos com temáticas incríveis, que existem jogos acolhedores, que existem jogos com histórias amorosas, que existe companheirismo, que existe representatividade, que existe acessibilidade. Mas quem que vai ensinar para ele o que que faz uma pessoa acabar cometendo uma atrocidade? Profissionais da saúde mental. Então ele também tem que conversar com psicólogos. E aí sim a gente vai ter uma boa comunicação, não é? É isso que eu tenho a dizer sobre isso.